Fala galerinha, beleza? Olha lá, dando sequência aos vídeos aí que eu vou conversar com vocês sobre assuntos importantes para o nosso esporte. Eu trago nesses 39 anos de experiência como atleta e também formado em educação física, pós-graduado, uma visão bastante definida dos passos importantes no desenvolvimento do ser humano, né? Hoje a gente vai falar sobre os 5 pilares de formação de um atleta profissional. Então, dentro deles, a gente tem o físico, o técnico, o tático, o psicológico e a alimentação. São os 5 pilares de formação de um profissional, de um atleta, de um ser humano, tá certo? Então, bora conversar. O primeiro de todos, preparação técnica. Preparação técnica, ela não começa numa fase de treinamento profissional, né? A gente faz a formação do atleta lá no início. Então é importante que os pais e professores aqui que estão me vendo levem em consideração. Uma criança, ela não deve se especificar muito cedo, deixando outros esportes de lado. A criança ela já pode entrar em uma arte marcial, uma arte de combate, sim, cedo. Mas ela deve experimentar alguns estilos e vários outros esportes. Por que eu falo isso? Porque a gente tem valências físicas, certo? E essas valências elas são desenvolvidas ao decorrer da nossa vida. E o poder de desenvolvimento de vários esportes e vários professores, lembrando que um professor de Muay Thai é diferente de outro. Um professor desenvolve mais um lado do que outro. E é impossível a gente desenvolver tudo, certo? Então é importante que na formação desse atleta a gente tenha vários professores e várias modalidades de desenvolvimento desse ser humano, certo? Desse indivíduo. Então a preparação técnica já começa lá atrás, tá certo? Para daí sim, quando ele tiver no step by step, na hora de escolher a sua profissão, no caso, né, no nosso caso, a luta, ele já esteja com o maior desenvolvimento de valências físicas possível, ok? E aí sim, eu posso fazer a preparação tática de acordo com cada luta, de acordo com cada característica do meu atleta, de acordo com o seu adversário, de acordo com qualquer situação que possa estar acontecendo numa luta, tá ok? O tático ele é muito importante que o técnico venha primeiro, para daí sim eu conseguir ter maior abrangência no mundo tático do esporte que eu esteja envolvido, tá ok? Após isso, a gente tem a preparação física. Eu sempre falo para os meus atletas ou para vocês que me perguntam na internet, eu gosto de atletas que não param de treinar. Não gosto de atleta que para de treinar e só volta a lutar, a treinar quando tem uma luta ou quando tem um evento, sabe? Então isso para mim é um atleta que dificilmente ele vai alcançar níveis maiores do que ele já se encontra, tá ok? Então é importante que a gente se mantenha treinando para crescimento técnico, físico, tá certo? E psicológico, tá ok? Então a preparação psicológica é um fator bastante importante, é uma das pernas, né? Um dos fatores fundamentais dentro de um atleta é a preparação psicológica. E a preparação psicológica ela não se faz do dia para a noite, certo? Ela faz do dia após dia de treino, trabalho. Por isso que eu sou defensor sempre de um trabalho junto a um psicólogo, de autoconhecimento, que o atleta se conheça profundamente. E não é bom só para o atleta, não. É bom para todo mundo. Nada melhor do que uma conversa inteligente sobre a gente, entendem? Então é importante que a gente utilize os nossos amigos psicólogos, tá ok? Para desenvolvimento humano e não só para desenvolvimento profissional, tá certo? Porque uma coisa está ligada à outra, hein? Se desenvolva como ser humano, para aí sim se desenvolver como profissionais, tá ok? E a alimentação. Eu falo, galera, que a alimentação ela é igual um avião. O avião ele se abastece de gasolina azul, né? Ou diesel, que eu não sei o nome que se dá, mas é um combustível específico para a aeronave,
Ou vamos botar uma Ferrari. A Ferrari tem um motor tão específico, tão poderoso, que se tu botar qualquer combustívelzinho pior, ele já não funciona direito. E é igual o corpo de um atleta. O corpo de um atleta, ou vejam como quiserem, galera. Hoje eu estou passando por um momento onde eu estou limpando meu corpo. Aos 45 anos eu sinto que eu tenho uma lenha para queimar. Só que eu não posso continuar ingerindo álcool, eu não posso continuar ingerindo leite, eu não posso continuar ingerindo glúten em excesso. Então, todos esses 3 fatores são altamente inflamatórios. Eu evitando esses três alimentos, eu estou evitando lesão, certo? Agora, falando em lutador, é de total importância o aporte de um nutricionista para o corte de peso e sem falar na questão do rendimento do treino. Se eu tomo um dia álcool, pode ter certeza, no outro dia eu não vou render o que eu deveria render, sabe? Então a gente tem que entender essas interferências do alimento no rendimento do atleta. Então, se tu está buscando um rendimento lá na frente, um plano lá na frente, esses 5 pilares têm igual importância no resultado final, certo? Então, nós temos 5 profissionais para associar ao nosso trabalho, beleza? Tá certo? Então, tu tem que ter 5 pessoas comprometidas, mas onde um é o principal, que é o atleta. Se ele não tiver total comprometimento com as metas traçadas pelos 5 profissionais aqui citados, o meu rendimento no final não vai ser o mesmo. E não adianta botar a culpa no outro. Então, esses 5 pilares aqui são fundamentais na formação e sucesso de um atleta. Tá ok? Então, cuidem bem na parte de alimentação, a precocidade ao acesso ao açúcar, por crianças até certa idade. Os nutricionistas vão poder falar com mais propriedade, não gosto de me meter, certo? Preparação física, galera. Busquem um preparador físico onde ele faça todo o macrociclo, todo o planejamento de macrociclo, dividindo em mesociclo e microciclo, para que vocês respeitem a evolução do trabalho de forças ali envolvido, tá? Nos períodos pré-competição e competição, tá certo? Então isso tudo é muita gente envolvida. Galera, tem muita gente que diz, pô, mas na luta eu estava bem preparado, mas na luta o meu gás foi embora. O preparador físico fez o trabalho dele, mas tu não deu ênfase ao trabalho do psicológico. É importante que o psicológico seja levado em conta também, porque eu falo de mim, eu tenho 2 fases de atleta, onde eu era soldado, eu era um cara mais tranquilo, e depois eu virei o general, onde eu virei um atleta altamente nervoso, porque a responsabilidade aumentou. Entende? Então é importante que a gente observe o nosso comportamento. Isso chama autoconhecimento e nada melhor do que um psicólogo aí para ajudar a gente, tá certo? Então bora, galerinha. Levem esses 5 pilares aqui para a vida de vocês. Não é só na formação de atleta. Isso aqui é na formação de um bom profissional, de um bom ser humano, tá ok? Então compartilha, dá o like,